Uma História de Solidão, capítulo 5, 1972. Eu tinha 16 anos quando uma família da Inglaterra se mudou para 2 casas depois da nossa, virando metade da Braemore Road de cabeça para baixo e despertando curiosidade e reprovação. Recém-chegados eram sempre motivo de fofoca. Um alemão com cerca de 60 anos que viera alguns anos antes inspirou especulações efervescentes sobre onde estivera e o que fizera durante a guerra. Alguns diziam que ele servira de guarda em um campo de concentração. Outros que criara um plano contra Hitler e fugira para a Suíça quando suas intenções foram descobertas. Mas a reprovação absoluta era reservada aos ingleses. Afinal, quando uma família viesse, outros a seguiriam, e isso poderia gerar uma invasão. O sentimento geral era de que tinha sido tão difícil expulsar os ingleses da Irlanda que não fazia sentido recebê-los de volta com braços abertos. A fofoca de que nossos novos vizinhos eram um homem e uma mulher vindos do outro lado do oceano, cada um com um filho, se espalhou. O Sr. Grove era viúvo, com um filho de 12 anos, chamado Colin, que teve a audácia, Deus o perdoe, de certo dia me contar que gostaria de ser bailarino, enquanto Rebecca Summers, a mulher com quem o Sr. Grove morava, era divorciada, com uma filha de 17 anos, Catherine, que usava saias curtas e tênis e parecia estar sempre chupando um pirulito de maneira provocante. Para ser sincero, ela não era especialmente bonita, mas exalava um ar de perigo, uma sugestão de que podia ser um problema nas mãos e no momento certos, algo que para mim era uma possibilidade intrigante, mais do que achava minha mãe, pelo menos. Estão vivendo no pecado, declarou a senhora Rately da casa ao lado, que se lamuriou com a ideia de morar tão perto de ingleses, e ficou quase apoplética ao descobrir que eles não eram nem casados. Aqui em Churchtown. Você achou que veria este dia, senhora Yates? Não, senhora Rately, respondeu minha mãe, sacudindo a cabeça com tristeza. Esse país está indo direto para o inferno, basta abrir o Evening Press para perceber. Mortes e assassinatos por toda parte. Mortes e assassinatos, concordou minha mãe. Eu estava à mesa na sala, forçado a ouvi-las enquanto lia a Maud Coinilhog e tentava entender o conteúdo. Eu teria preferido fechar a porta francesa entre nós para ficar em paz, mas mamãe não permitia. Ela dizia que a solidão me daria ideias, e a última coisa que um menino da minha idade precisava era de ideias. Pensei que tínhamos visto esse tipo de coisa pela última vez quando Sharon Farr se mudou daqui, mas talvez tenha sido só o começo. Não mencione esse nome dentro desta casa, disse mamãe com firmeza, baixando a xícara. Pequenos orelhudos, senhora Rately, pequenos orelhudos. Levantei a cabeça ofendido. Seria eu o pequeno orelhudo? Àquela altura eu tinha 16 anos e achava já ter perdido o interesse por esse tipo de comentário. Hannah estava lá fora, brincando no jardim. A porta de trás estava aberta, e eu preferia acreditar que minha mãe se referia a ela. Desculpe, senhora Yates, continuou a senhora Rately, mas se a senhora quer mesmo saber, essa área começou a decair quando os Farr tiveram permissão para ficar. Eles deviam ter sido obrigados a se mudar daqui. Girei os olhos com a intensidade dramática que apenas um adolescente consegue demonstrar. Sharon Farr era famosa em Churchtown pelo que tinha feito com um dos estudantes espanhóis que lotaram as calçadas nas férias de verão com suas peles morenas, rostos bonitos e vozes altas, viajando em grupo, falando sem parar em sua própria língua, apesar de terem ido para lá estudar inglês. A igreja estava por trás do intercâmbio e por isso muitas famílias receberam um aluno espanhol. Eu quis receber também, ter o meu bichinho de estimação, mas mamãe recusara. Talvez a única vez que dissesse não a algo que o padre queria. Minha casa não seria mais minha, ela justificou. Além disso, não dá para saber que tipo de hábitos eles têm. Os pais de Sharon receberam 2, irmão e irmã, e diziam que Sharon Farr flertou desenfreadamente com um rapaz um ano mais novo que ela, alto e atraente. O rapaz flertou de volta e a dupla foi vista, certa noite, à margem do rio Dodder, um em cima do outro. História que cresceu e aumentou e criou asas ao ser sussurrada de aluno para aluno. Sharon Farr era uma louca, dizíamos. Sharon Farr toparia, dizíamos. Sharon Farr daria tudo que você pedisse e mais.
E então, correu a notícia de que Sharon Farr estava grávida. Se mamãe tivesse visto no noticiário das 6 que Hannah tinha ido até Phoenix Park e tentado assassinar o presidente De Valera, não teria ficado mais horrorizada. Aquela menina sempre foi problema, ela insistia. O jeito como se engraçava com todos os meninos, e eu bem que disse desde o início que era má ideia trazer aqueles estudantes espanhóis. Eu avisei, não avisei? O drama ficou ainda mais intenso quando Sharon Farr fugiu para a Espanha em plena gravidez. Ninguém sabia se ela tinha ido atrás do rapaz, mas todos imaginaram que sim. E desde então ela não foi mais vista em Braemar Road, nem mandou notícias. A senhora Farr era agora persona non grata, e ia e vinha das Super Crazy Prices na Dundrum com os olhos fixos no chão. O padre Houghton citou Sharon Farr do púlpito e fez questão de que os desafortunados pais da moça estivessem ali para ouvir. Eu estive presente e me lembro do discurso que ele fez, uma agressividade odiosa e cruel, cuja intenção e profundidade pareciam ter saído diretamente de uma peça shakespeariana. Tem uma imagem dele ensaiando as falas na casa paroquial diante de uma empregada que o instigou a prosseguir. A coisa toda foi horrível. Pensando em retrospecto, vejo que naqueles dias pouquíssima compaixão podia ser encontrada no coração das pessoas, em especial no que dizia respeito à vida e às escolhas das mulheres. Em relação a isso, se não a tudo, a Irlanda não mudou quase nada em 40 anos. O padre Houghton sabe o que está acontecendo no número 8? Perguntou minha mãe. E a senhora Ratley fez que não com a cabeça. Mencionei casualmente enquanto limpava a sacristia após a missa das 11 no domingo. A senhora Ratley era uma daquelas mulheres que ajudavam nos bastidores da igreja e ganhavam o dia se travassem uma conversa com um padre. E ele disse que sabia de tudo e que tinha conversado com o arcebispo Ryan, mas que nada podia ser feito. E ele não pensou em chamar os Gardaí? Mas não é crime, disse a senhora Ratley. Pelo menos não um crime que os tribunais reconheceriam. Lamentável. E quanto aos nossos filhos? Perguntou minha mãe. Serão testemunhas desse tipo de comportamento e sairão incólumes? Preciso pensar em Audron e Hannah. O padre disse que não ofereceria o sacramento a ela se ela fosse à missa. Daria a ele? Ao Sr. Grove? Disse que daria. Disse que a mulher tinha se aproveitado do luto de um pobre viúvo. Que tipo de pessoa é essa mulher? Perguntou minha mãe. Creio que nós duas sabemos de que tipo, senhora Yates. Existe uma palavra para essa laia, não existe? Existe, senhora Ratley. E nós duas sabemos muito bem qual é essa palavra, não é, senhora Yates? Sabemos, senhora Ratley. O padre disse algo nesse sentido? Ele ficou muito incomodado com a coisa toda, pobre homem. Disse que as mulheres podem ser terrivelmente predatórias quando decidem que querem uma coisa. Ou um homem, disse mamãe. Pobre padre Houghton, eu imagino que ele esteja muito abalado com isso. Oh, ele está sim, mas acho que recusar a comunhão não é ameaça suficiente. Afinal, é pouco provável que frequentem a missa, não é? São protestantes aqueles dois. Como uma coisa dessa faria diferença para eles em nome de Deus? Ah, minha nossa, jogou mamãe as mãos para o alto, pois esse era o golpe mais baixo de todos. Vivemos em Paris agora ou Nova York? Era o bastante para mim. Levantei e fui embora. Desde o início fiquei fascinado por Catherine Summers e seus pirulitos, seus tênis e suas saias curtas no calor ou no frio, mas mal conversei com ela até a tarde em que a vi saindo do cinema Classic na Harold's Cross, quando eu voltava para casa de bicicleta. Era um dia bonito e ela estava vestida de tal jeito que saltaria aos olhos de um cego. Olhei para cima a fim de descobrir o que ela assistira. O Poderoso Chefão era o único filme em cartaz. Eu nunca tinha visto, mas ouvi muito sobre ele. Tinha algo a ver com a máfia, e corriam comentários na sala de aula sobre uma cena na Sicília, mais ou menos na metade, que só vendo para acreditar. Mas na época não era o tipo de filme que eu teria permissão de assistir. Diminuí a velocidade da bicicleta conforme me aproximei para ver melhor suas pernas,
e quando ficou impossível ir mais devagar sem cair, acelerei e continuei o caminho, satisfeito com o negativo que começava a se desenvolver em meu cérebro e que se tornaria uma bela fotografia mais tarde. Audran Yates, é você? Veio uma voz atrás de mim. Quase fui parar debaixo de um carro por causa da surpresa. Sim, eu disse, parando na calçada e me virando para vê-la como se não a tivesse notado até aquele momento, o rosto ficando vermelho de vergonha. Passei a mão na testa para fingir que era o calor daquele dia me afetando. Como estão as coisas, Catherine? Só podem melhorar, ela respondeu, sorrindo para mim e jogando o cabelo para trás em um gesto treinado. Ela enfiou a mão na mochila e de lá tirou uma de suas gostosuras, que estendeu para mim como se eu fosse um cachorrinho aprendendo a obedecer. Você quer um pirulito? Olhei para o pirulito por um momento, mordendo meu lábio, o jeito provocante como ela me olhava, Eva estendendo a maçã para Adão no jardim do Éden, um meio sorriso no rosto, um vislumbre da língua entre os lábios, e não houve dúvida do que eu faria. Meu estômago subia e descia como em uma montanha russa, e pude sentir uma agitação lá embaixo que ameaçava me expor em público. Peguei um pirulito de sua mão e enfiei na boca, como Tel Kojak. Você estava no cinema? Perguntei enquanto passeávamos, levando a bicicleta à minha esquerda para ficar mais perto dela. Eu tinha lido em algum lugar que a gente devia se posicionar sempre entre a mulher e a rua. Assim, se um carro perdesse o controle e viesse na direção dos dois, você acabaria sob as rodas, no lugar dela. Estava, ela disse. É uma pena que tenha apenas uma sala. Em Londres, a maioria dos cinemas tem ao menos 3. Então foi de Londres que você veio? Sim. Já esteve lá? Nunca estive em lugar nenhum, eu disse. Fui ao norte uma vez, mas fiquei de castigo por isso. Ao norte? Ela perguntou, o rosto se contraindo, fazendo pequenas rugas surgirem em cima do nariz, seu sotaque lembrando Anthea Redford no The Generation Game. Quer dizer, do outro lado do Leaf? Isso, eu disse. Como é aquela região? Não muito diferente daqui, eu disse, mas eles são pobres e nós somos ricos, e temos os ônibus de número antes e eles os de número ímpar. Somos ricos? Ela perguntou, surpresa. Quero dizer, vocês são ricos? Comparados com eles, somos. O que o seu pai faz? Nada, eu disse. Ele morreu. Se afogou na praia Curacao quando eu tinha 9 anos. Onde fica isso? Em Wexford. Ela pensou um instante e admirei o fato de não se dar ao trabalho de dar os pêsames. Afinal, ela não o conhecia, mal me conhecia. Ele deixou uma fortuna? Ela perguntou. Não, mas tinha seguro de vida, contei. E agora minha mãe trabalha numa loja. Que tipo de loja? A Clary's, na O'Connell Street. Ah, sim, já estive lá. Chapéus lindos, mas caros. O que ela faz? Não sei, eu disse. Nunca me ocorreu perguntar. Ela trabalhava para a Aer Lingus quando antes de se casar, mas disseram que era velha demais para voltar para lá depois que meu pai morreu. Continuamos em silêncio por um tempo e tentei pensar em algum assunto. Eu não conhecia nenhuma menina exceto Hannah, portanto não tinha ideia do que dizer. Estudei na escola de La Salle, onde não permitiam meninas, mas Catherine parecia contente com o sossego, caminhando comigo e cantarolando de vez em quando. Ainda assim, o silêncio me deixou inquieto. O filme é bom? Perguntei enfim. Que filme? O Poderoso Chefão. Ah, sim, ela respondeu, fazendo um rápido aceno com a cabeça. Muito bom, mas bem violento. É sobre uma família ítalo-americana de gangsters, e eles estão em guerra com outros gangsters, e tem um monte de tiroteios, mas os homens são lindos. São? Perguntei. Eu não saberia dizer. De alguma maneira, me pareceu importante fazer tal asserção. James Caan tá no filme, ela disse. Sabe quem é James Caan? Não, admiti. Oh, ele é uma delícia, malvado até os ossos, mas irresistível. E tem um irmão mais novo que eu podia devorar por inteiro. Não sei o nome dele. E tem coisa para os meninos verem também. Diane Keaton, sabe quem é? Não conheço nenhuma das estrelas de cinema, respondi.
Não frequento esses círculos. Sorri para ela, tentando ser engraçado, e ela pensou um momento antes de jogar a cabeça para trás e rir. Ah, sim, entendi, ela disse, e por um instante imaginei que podia estar falando com a princesa Anne. Essa foi muito boa. Você é um carinha engraçado, não é? Franzi as sobrancelhas, sem saber se eu gostava daquela descrição de mim. Tem uma parte na Sicília? Perguntei. Tem, ela disse. Por que pergunta? Uma vez me disseram uma coisa sobre isso. Você está pensando na parte em que Michael se casa, não está? Com uma siciliana burrinha e ela tira a roupa na frente da câmera. Ela mostra os seios, ela acrescentou com voz séria antes de cair na gargalhada outra vez. Estou surpresa que a censura daqui tenha deixado passar. Metade da plateia gritou e uivou, bando de animais. Parece que nunca viram um par de tetas na vida. Ah, isso, eu disse, desviando o rosto, agora arrependido de ter perguntado. Qual foi o último filme que você viu? Ela perguntou, cutucando minha costela com o indicador, o que me fez pular. Precisei pensar na pergunta, pois fazia muito tempo que eu não ia ao cinema. 101 Dálmatas, respondi. Minha mãe me levou com minha irmã para ver no Adelphi, antes do Natal. Ela riu outra vez. Ela parecia amar risadas, e deu um tapinha no meu braço. Não, estou falando sério, disse. Sobre o quê? Qual foi o último filme que você viu? Não acabei de dizer? Por um instante fiquei na dúvida se ela ouvia mal, mas então, vendo a expressão em meu rosto, ela parou de sorrir, tirou o pirulito da boca, meus olhos se fixaram no tênue fio de saliva que conectava seu lábio inferior à esfera de cereja, e ela parou de sorrir. Ah, desculpe, ela disse. Achei que você estava brincando. 101 Dálmatas, certo. É bom? É ótimo. Tem esses cachorros, sabe? E uma velha horrível que quer sequestrar todos e... Sim, eu conheço a história, ela disse. Você devia ir ao cinema comigo um dia desses. Precisamos expandir seus horizontes, Odran. Você acha que Último Tango em Paris vai passar em Dublin? Dizem que será banido. Passará em todos os cinemas do West End. A gente podia, quem sabe, pegar uma balsa e viver uma aventura. Achei que meu rosto ia explodir. Eu sabia tudo sobre o Último Tango em Paris. Todo mundo sabia. Não havia um único menino na minha escola que não quisesse ver. Bastava uma menção à manteiga para a sala inteira gargalhar histericamente. Você tá ficando vermelho, Odran, ela perguntou-me, provocando. Não, insisti. Está quente, só isso. É mesmo, ela concordou. Quente demais para andar. Alguma chance de você me dar uma carona? Uma o quê? Perguntei olhando para ela metade horrorizado, metade tomado de desejo. Uma carona. Você sabe, você pedala, eu me sento atrás de você. Seguro na sua cintura para não cair. Diz que sim, vai. Está longe demais para voltar a pé e não tenho dinheiro para o ônibus. Está bem, eu disse, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer. Catherine Summers queria uma carona na minha Grifter e eu não tinha escolha senão dizer sim. Não foi fácil pedalar de Harold's Cross a Churchtown, e o suor transbordou pelas minhas costas e camiseta conforme impulsionava os pedais. Odiei pensar que Catherine teria que aguentar isso, mas ela não pareceu se importar. Ao longo de toda a viagem, manteve as mãos firmes na minha cintura, logo acima dos quadris, os dedos apertando com mais força quando passávamos por calombos, e uma vez, quando descemos a colina de Red Farnham Road, tirei os pés dos pedais e estiquei as pernas como asas, e ela se inclinou para a frente e abraçou meu corpo, gritando de alegria, os dedos entrelaçados à minha frente, a cabeça repousada no meu ombro esquerdo, o som de sua risada na minha orelha. Em outro momento, ela afundou um pouco as mãos e seus dedos se entrelaçaram logo abaixo da minha camiseta, tocando a pele nua acima do meu calção, e eu achei que ia bater num ônibus número 16 que vinha na direção oposta. Quando fizemos a curva para Braemon Road, vi Stephen Dunn, que estava no mesmo ano que eu na escola. Quando ele nos viu na bicicleta, ficou de queixo caído. Não pude resistir e berrei. Como vai a vida, Stephen?
Catherine repetiu essas palavras em uma péssima imitação do meu sotaque, e Stephen, embasbacado demais, trombou de frente com um poste, perdendo o equilíbrio para trás como uma cena de um filme de Charlie Chaplin, o que fez nós dois gargalharmos. Quando por fim entrei no acesso à garagem de Catherine, vi a Sra. Rathley descendo a rua com seu carrinho de feira, observando com atenção, mas desviei o rosto. Aquilo não tinha nada a ver com ela, que reprovasse o quanto quisesse. Foi divertido, disse Catherine, jogando o cabelo para trás e sorrindo para mim ao descer. Me leva de novo outro dia? Levo, eu disse, se você quiser. Ela pensou no assunto por um momento e me olhou de cima a baixo, sem nenhum pudor. Fiquei envergonhado pelo meu calção Pennies e camiseta do Pato Donald. Eu parecia uma criança, mas algo na minha inocência deve ter surtido efeito positivo, pois ela concordou com a cabeça e sorriu. Claro que quero, Audran. Por que não iria querer? Ao longo dos dias seguintes, senti que mamãe parecia um tanto distante, e me perguntei se a Sra. Rathley teria contado sobre o que vira e se ela estaria brava por conta disso. Ela não gostava dos novos vizinhos, isso era fato. Não gostava de pessoas que viviam no pecado, não gostava de meninas que andavam para cima e para baixo na Braemore Road, usando mini-saia e tênis e pirulito pendurado na boca. E não gostava dos ingleses, que deram as costas para o Papa, dizia ela, só para que um rei gordo e velho pudesse se casar com uma prostituta. Mas o que era uma vantagem, eu sabia, era a sua incapacidade de abordar o assunto de maneira direta, pois isso seria reconhecer que Catherine Summers e eu tínhamos algum contato. Está tudo bem com você, Audran? Foi o que ela conseguiu perguntar, e eu fiz que sim e respondi que estava tudo ótimo, obrigado. Os estudos vão bem? Vão. E não há nada que esteja preocupando você? Pobreza mundial, disse. A fome? Bombas nucleares? Ela franziu as sobrancelhas e fez que não. Não tente ser gracioso, Audran. É uma característica pouquíssimo atraente. O que não me incomodava de forma alguma, pois não era ela quem eu queria atrair. A situação piorou 2 semanas depois, quando minha mãe devia estar na Clarice para um turno vespertino de quinta-feira, que ia do meio-dia às 9. Catherine estava comigo no quintal, deitada em uma espreguiçadeira, as pernas e pés desnudos, as unhas pintadas de vermelho vivo, o rosto virado para cima conforme ela implorava o sol por um pouco de luz, o eterno pirulito pendurado na boca. Eu estava com uma calça jeans que comprara na Michael Gimes, na Talbot Street, e custara quase todo o conteúdo do meu cofrinho, e uma camiseta dos Beatles, pois Catherine confidenciara que, quando tivesse 21 anos, estaria casada com George Harrison, o homem mais bonito do mundo e muito espiritual também, não que isso faça diferença quando você tem um rosto daqueles. E eu sabia que ela ia gostar. Você já quis viver num clima mais ensolarado? Ela perguntou. Eu achava que Londres era ruim, mas Dublin é pior. A gente devia morar na Espanha. Vai precisar tomar cuidado com os rapazes espanhóis, respondi. É só perguntar a Sharon Farr. Quem? Contei a história. Não evitei as palavras provocativas e tampouco me enrubreci. Nas últimas 2 semanas, vinha me esforçando para parecer mais maduro do que me sentia por dentro. Que depravada, disse Catherine quando terminou. Mas aposto que ele era lindo. Todos são. Quem? Os meninos espanhóis, o pequeno Miguel, ou Juan, ou fosse qual fosse seu nome. Ignácio, ela acrescentou após um momento, dizendo as sílabas devagarzinho. Eu não saberia dizer, repeti, reafirmando minha heterossexualidade inabalável. Eu teria dito o mesmo sobre George Harrison, mesmo que eu, sem nenhum sentimento desse tipo, precisasse admitir que havia algo em seu rosto que parecia a obra de um Deus benevolente. Ah, Audran, ela disse, sacudindo a cabeça, você sempre me faz rir. O que vamos fazer? Ficar sentados aqui a tarde toda ou arranjar alguma confusão para nos meter? Não sei. O que você gostaria de fazer? Podíamos ver televisão, mas não tem muita coisa passando a essa hora. Talvez The Sullivans, mas isso faria a gente querer se enforcar no lustre mais próximo. Posso preparar um sanduíche de geleia, se você quiser? Um sanduíche de geleia? Ela disse, sentando-se na espreguiçadeira, apoiando os cotovelos no encosto e tirando os necessários óculos de sol.
Odran Yates, você sabe direitinho como ganhar o coração de uma garota, não sabe? Um sanduíche de geleia? O que sua mãe vai achar desses seus pensamentos impuros? Eu ri. Não pude evitar. Bom, não sei o que mais sugerir, eu disse. E a verdade era que, na minha inocência, eu realmente não sabia. Sabe o que a gente podia fazer? Ela perguntou, olhando bem nos meus olhos. O quê? Você podia me mostrar seu quarto. Nunca vi. Engoli em seco, nervoso, tentando visualizar o que havia deixado espalhado lá em cima. Meias, cuecas, a sunga usada no dia anterior que pendurei para secar, tinha um P na nádega esquerda, algo relacionado à marca, mas todos os moleques diziam que era de pequeno. Já estava em meus planos jogá-la no lixo. Não sei, respondi. Está um meio bagunçado lá em cima. Vamos bagunçar mais. Ela se levantou, seguiu para a cozinha e olhou para trás. E então, você vem ou quer que eu explore seu quarto sozinha? Tenho medo do que talvez encontre por lá. Levantei de um salto e a segui, meu coração batendo tão forte no peito que achei que saltaria para fora e quicaria no chão da cozinha, fazendo-a tropeçar e se estatelar no chão. Subi os degraus correndo no mesmo instante em que ela escolheu a porta certa. Não era difícil, dizia Quarto de Odran, sobre um quadro de madeira de The Bash Street Kids, e entrou marchando. Ora, ora, ela disse, olhando ao redor sem pressa. Então este é o seu covil? É aqui onde, ela baixou a voz, onde tudo acontece? Sim, respondi, recolhendo algumas coisas do chão, da escrivaninha e da cama e jogando dentro do guarda-roupas, sem a menor hesitação. Você tem muitos livros, ela comentou. Gosto de livros. E um violino também. Por que não me contou? Mamãe diz que quando eu toco parece alguém afogando um monte de gatos. Toca pra mim? Não. Tá bem, não vou forçá-lo. Quem é esse? Olhei pro pôster na parede, um grande cachorro laranja com uma língua vermelha exagerada pendurada na boca. É o Pluto, respondi. Sim, foi o que pensei. Você é um mistério, Odran, sabia? Ela perguntou, se aproximando de mim, e não me afastei. Sou? Eu disse. Você já beijou uma menina? Fiz que não. Você quer? Fiz que sim. Então por que não beija? E eu beijei. Você tá fazendo errado, ela disse, um instante depois. Estou? Tente desse jeito. Tentei daquele jeito. Melhor. Vamos deitar? Ela se deitou na minha cama de solteiro, esticando-se, e me deitei ao seu lado, sem saber o que era esperado de mim, nervoso e assustado, apesar da minha excitação crescente. Qual é a sua com Walt Disney? Ela me perguntou entre beijos. Qual é a sua com filmes de sacanagem? Perguntei de volta, e ela sorriu, me puxando para mais perto. Não sei por quanto tempo ficamos de lado juntos, talvez não tenha sido muito, mas em algum momento devo ter começado a pegar o jeito dessa história toda de beijar, pois ela pareceu gostar, ainda que eu mal conseguisse fazer o mesmo por estar tão concentrado em não cometer nenhum erro. Minha mão subiu por baixo de sua camiseta e ela me permitiu explorar um pouco, conforme a dela seguiu mais para baixo e fez explorações por conta própria. E por mais que eu estivesse gostando, por mais excitado com aquilo tudo, eu sabia da confusão na minha cabeça e que, na verdade, eu queria que ela fosse embora, apesar da minha incapacidade de dizer isso em voz alta. Eu era um menino inocente, claro, e era uma época de inocência. Cresci em uma casa inocente, estava quase apaixonado por Catherine Summers, mas o que será que me fez querer que ela parasse de me beijar, parasse de me tocar com seus dedos finos e compridos? Por que será que ansiava que ela simplesmente se levantasse e dissesse algo como: "Puxa, isso foi gostoso, posso comer um daqueles sanduíches de geleia agora?" E então voltaríamos ao andar de baixo para jogar banco imobiliário? Olhei para ela que estava de olhos fechados, um gemido tênue nascendo de suas profundezas, e ela se deitou de costas, deixando claro que desejava que eu me deitasse sobre ela, e assim o fiz,
constrangido por tudo o que acontecia lá embaixo, e foi quase um alívio, quase, mas não de fato, quando a porta se abriu sem aviso e ali estava a mamãe, que voltara da Clarice por causa de uma de suas dores de cabeça. Nós três ficamos imóveis por talvez 20 segundos, até que Catherine desceu da cama delicadamente, ajustou a saia e a camiseta e então pôs a mão no bolso, de onde tirou um presente para minha mãe. Olá, senhora Yates. A senhora quer um pirulito? Isso, se bem me lembro, foi numa terça-feira à tarde. Para minha surpresa, o padre Hawthorne veio nos visitar apenas na terça seguinte. Mamãe mal falava comigo, o que para mim foi ótimo, pois não tinha a menor vontade de conversar sobre o que ela presenciara. Eu estava constrangido, claro, e sem nenhum orgulho, sem nenhum sentimento de conquista por ter beijado e beijado uma menina, passeado com minhas mãos em seus peitos e permitido que ela me tocasse de um jeito que ninguém jamais havia tocado, por ela se deitar na minha cama e me colocar sobre si, sentindo minha rigidez, em que o simples afrouxar do meu cinto seria o último passo para uma calamidade. Em vez disso, eu sentia uma terrível confusão, não por vergonha, mas porque parecia que esse nível de contato físico, que em minhas fantasias adolescentes eu desejava, não era para mim. Eu tinha certeza de que queria sexo com uma menina, qualquer menina. Mas a oportunidade trouxe consigo a sensação de que aquilo era algo alheio à minha natureza. Não que eu quisesse uma menina diferente ou um menino, não foi nada disso. Eu queria apenas ser deixado em paz, para pensar, para ler, para perguntar a mim mesmo o que nenhum dos meus amigos ou família jamais perguntou. Pensei em me jogar no Dodder, um exagero, claro, mas tais são os extremos de ser jovem e estar perdido em incerteza. O padre Houghton chegou depois do chá na noite de terça-feira e pela segunda vez em uma semana me vi levando alguém de fora da nossa família para o meu quarto. Quando ouvi sua voz no corredor, soube que a visita era para mim. Não senti nenhuma indignação ou humilhação. Na verdade, dei boas-vindas à sua presença. Nisso, eu era diferente dos outros meninos da minha idade que prefeririam o chão se abrindo sob seus pés e os engolindo por inteiro. Mas eu tinha confiança naquele homem, confiança absoluta, e achei que ele talvez pudesse me ajudar. Sim, eu confiava nele. Onde posso me sentar, Audran? Ele perguntou, passando os olhos pelo quarto. Posso usar esta cadeira e você fica na cama? Concordei com a cabeça. E ele se sentou à escrivânia, onde eu costumava fazer minha lição de casa e observar o jardim perfeito da senhora Rathley pela janela. Ele olhou para mim e sorriu, e fiquei sentado à sua frente, envergonhado encarando o chão. Quantos anos teria padre Houghton na ocasião? Na época eu achava que tinha 65, mas pensando agora, imagino que tivesse no máximo 40. Era um homem magro, de uma magreza aflitiva, com maçãs dos olhos proeminentes e olhos bem fundos no rosto. Você está bem, Audran? Ele me perguntou. Estou ótimo, padre. Gostando da escola? Sim, padre. Que bom. Em quais matérias você se sai melhor? Pensei no assunto. Inglês, eu acho. Nas leituras e coisas assim. Nas leituras, sim. E no que você vai mal? Geografia e irlandês. É uma língua difícil. Nunca fui bom nela, padre. Eu também não. E que mal isso me fez no fim das contas? Você nunca pensou em ir aos Geatica no verão para aprender? Não, respondi. Mamãe diz que acontece todo tipo de coisa lá. Acontece mesmo, acontece. Rapazes do país todo, e moças também, fazendo o que não devem. É chocante, não acha? Sim, padre. Ele suspirou e olhou ao redor, sua atenção se concentrando na fotografia de meu pai que eu mantinha no criado mudo, uma imagem de divulgação de quando ele era o jovem Covey em A Charrua e as Estrelas. Mamãe tentou tirá-la de mim uma vez, mas não deixei. Foi a única vez, a única, na minha vida em que não cedi e consegui vencer. Mas era também a única coisa no quarto que ela nunca limpava.
Toda semana eu precisava usar uma folha de papel toalha para remover a poeira de cima do porta-retratos. Você deve sentir mal, não é, Audran? Perguntou o padre Houghton, pontando para a foto. Digo, um homem na casa, um pai. Você deve sentir saudades. Fiz que sim. Não conheci meu pai. Você sabia disso, Audran? Não sabia, padre. Bom, agora você sabe. Ele morreu 1 mês antes de eu nascer. Teve um ataque cardíaco na fila do correio, esperando para comprar um selo. Meus pésames, padre. Ah, claro. Ele desviou o rosto e suspirou, perdido em pensamentos por alguns instantes, antes de se virar para mim outra vez e oferecer algo parecido com um sorriso. Você sabe por que estou aqui, Audran? Perguntou. Fiz que não, apesar de saber muito bem. Sua mãe achou que nós precisamos ter uma conversa. Você não se incomoda, não é? Está disposto a conversar comigo? Claro que sim, padre. Eu mesmo já fui menino, sabia? Não ria. Eu não estava rindo. Mas sei o que é ser um menino adolescente. Não é a época mais fácil da vida. Todas aquelas tarefas da escola, você está crescendo. E tem também, claro, como podemos dizer, as distrações. Fiquei em silêncio. Tomara a decisão de não falar nada, não me manifestar, a não ser que ele fizesse uma pergunta direta. Deixaria que ele falasse o que precisasse ser dito e escutaria. E então, pronto. Você se considera distraído, Audran? Ele perguntou. E permaneci calado, engolindo seco audivelmente e dando de ombros. Me responda. Às vezes, eu disse. De que maneira você fica distraído? Como se eu não conseguisse me concentrar, sugeri, sem saber se era a resposta certa. De repente me lembrei dos minutos que eu passava do lado de fora do confessionário todas as manhãs de domingo, onde, em vez de listar meus pecados da semana, eu usava a imaginação para inventar o que achava que o padre queria ouvir. Eu disse um palavrão. Eu fui malcriado com minha mãe. Joguei uma pedra num menino na rua sem nenhum motivo. E por que você não consegue se concentrar, Audran? Ele perguntou, inclinando-se para frente com uma expressão preocupada no rosto. Diga-me, tudo fica somente entre nós. Não falarei sobre isso com sua mãe. Nada que for dito dentro dessas 4 paredes sairá daqui. Por que você não consegue se concentrar? Eu sabia a resposta que ele queria, mas não tive coragem de dizer. Era constrangedor demais. A televisão, eu disse. Parecia uma resposta boa como qualquer outra. A televisão? Sim. Ele pensou no assunto. Você assiste muita televisão, Audran? Perguntou. Assisto, admiti. Mamãe diz que assisto demais. E ela está certa? Eu não sei. O que você vê na televisão, Audran? O que estiver passando. Mas o quê? Conte-me sobre os programas de que você gosta. Top of the Pops, eu disse. Ah, sim, ele disse. É o programa de música, não é? Sim, padre. Você gosta da música? Gosto, padre. De quem você gosta? De quais cantores? Dos Beatles, eu disse. Ouvi dizer que eles se separaram. Sim, eu disse, mas vão voltar. Todo mundo diz que eles vão voltar. Ah, seria ótimo. E de quem mais você gosta? Elton John, David Bowie. Mais alguém? Sandy Shaw. Eu conheço essa, não conheço? Ele perguntou, seu rosto se iluminando. Ela canta descalça, não é? Sim, padre. Ele hesitou por um momento e reparei como aquele pescoço magro inchava quando ele engolia seco. Você gosta disso, Audran? Gosta de vê-la descalça na televisão? Dei de ombros, desviando o rosto. Sei lá, eu disse. Acho que sabe sim. Ela tem canções boas, eu disse. É mesmo? Eu a vi na televisão uma vez, Audran, no Eurovision Song Contest. Você assiste ao Eurovision Song Contest, Audran? Sim, padre. Você a viu nesse festival? Sim, padre, mas já faz alguns anos. E o que você achou dela? Achei ótima. Quer saber o que eu achei, Audran? Sim, padre. Devo lhe dizer?
Sim, padre. Ele se inclinou para a frente. Achei que ela é uma garota imunda, uma dessas moças apáticas sem nenhum senso de decência, mostrando as partes para o mundo todo ver. Como ela conseguirá encontrar um homem para se casar se continuar fazendo isso? Você pode me dizer, Odran? Fiz que não. Eu não sei, padre. Quis que ele fosse embora. Há muitas dessas por aí, não há, Odran? Garotas imundas. Eu mesmo as vejo andando para cima e para baixo por toda parte, sem nenhum pingo de vergonha. Esta paróquia, de certo, foi para o inferno. Eu as vejo na missa de domingo, e o jeito como elas se vestem faz parecer que fui dormir em Churchtown, mas acordei em Sodoma e Gomorra. Nas duas, padre? Perguntei, me arriscando. Sodoma ou Gomorra, então? Isso foi uma piada, Odran? Não, padre. Espero que não, pois este não é um assunto engraçado. De jeito nenhum. Estamos falando da sua alma. Você entende isso? Da sua alma eterna. Você fica aí sentado com seu rostinho bonito, inocente, como se manteiga não derretesse na sua boca, o tempo todo tentando fugir de mim para voltar para a sala e ver as garotas imundas na televisão. Estou certo, Odran, não estou? Olhe para mim, Odran. Olhei para ele devagar e ele trouxe a cadeira para mais perto. Você é um homem mau, não é, Odran? Ele perguntou baixinho. Esse seu rosto, ele acrescentou com um suspiro, e sua mão se levantou para me tocar, os dedos acariciando minha bochecha com delicadeza. Eu sei que você sofre. Todos nós sofremos. Mas estou aqui para ajudá-lo com seu sofrimento, menino adorável. Ele recolheu a mão e pousou ambas no colo a olhar direto para mim. Sua mãe me contou o que aconteceu com a garota inglesa, ele disse. Após uma longa pausa. Não aconteceu nada, padre, eu berrei, mas ele levantou a mão para me silenciar. Não minta para mim. Ouvi tudo de sua sofrida e envergonhada mãe. Imagine se comportar desse jeito numa casa como esta, onde você sempre recebeu o melhor de tudo. Sua mãe já não sofreu o suficiente com a maneira como seu pai se foi, e o menininho que ele levou consigo, aquele menininho inocente? Portanto, não ouse mentir para mim. Não venha dizer que não aconteceu nada, pois não hei de tolerar. Escutou bem? Sim, padre, eu disse, agora angustiado, pois sua voz estava se elevando e se tornando mais aguda. Quero que você me conte o que aconteceu com a garota inglesa, aquela garota inglesa imunda. Conte-me o que você fez com ela. Engoli seco e tentei encontrar as palavras. Ela queria ver meu quarto. Claro que queria. E o que ela fez quando entrou aqui? Ela viu meus livros, e meu violino, e meus pôsteres. E ela o fez cair em tentação? O quê? Ela o fez cair em tentação, Odran? Não finja que não sabe ao que me refiro. Fiz que sim. Você a beijou, Odran? Fiz que sim outra vez. Você gostou, Odran? Eu não sei. Você não sabe. Não. Como você não sabe? Eu gostei um pouco. Ele respirou pesado pelo nariz e mudou de posição na cadeira. Agora seu rosto estava lívido. E o que ela fez depois disso, Odran? Ela mostrou alguma coisa? Levantei o rosto desejando que ele me deixasse em paz. Os peitinhos. Ele disse. E naquele instante reparei como seus dentes eram amarelos. Será que ele nunca escovava? Ela mostrou os peitinhos para você, Odran? Ela pediu que você os tocasse? Senti meu estômago afundar dentro de mim. O que ele estava perguntando? Não, padre, eu disse. Ela tocou em você? Tocou em você lá embaixo? Ele usou a cabeça para indicar a região abaixo da minha cintura. Conte-me o que ela fez, Odran. Ela tocou em você? E você? Tocou em si mesmo? Mostrou a ela o que tem aí? Você é um garoto imundo, Odran. É isso? Eu acho que é.
Acho que você faz um monte de coisas neste quarto, não faz, Audran? Tarde da noite. Quando acha que ninguém está ouvindo. Você é um menino imundo, Audran. É isso? Pode me dizer. Vamos. Diga. Comecei a chorar. Senti o quarto girando, como se eu estivesse à beira de um desmaio. Ele falou mais, muito mais, mas não ouvi a maior parte. Ele se aproximou de mim, sentou ao meu lado na cama e pôs o braço ao redor dos meus ombros, puxando-me para mais perto. E começou a sussurrar em meu ouvido e a dizer que as garotas imundas queriam corromper todos os bons meninos. Todos os meninos lindos. E precisávamos ser fortes e ter fé uns nos outros e nos consolar com as pessoas que conhecíamos e em quem confiávamos. E ele era meu amigo e queria que eu soubesse que eu podia confiar nele. E aquilo não passava de uma brincadeira. Nada mais. Não era motivo para preocupação. E acho que nesse instante eu desmaiei de fato. Pois, quando abri os olhos outra vez, eu estava deitado de costas na cama. O quarto estava vazio, Padre Halton tinha ido embora, e a porta estava fechada. Ergui o tronco e fiquei sentado na cama, observando o pôster do Pluto, que me encarava com aquele sorriso enorme e aquela língua obscena pendurada como se ele quisesse me lamber para fora da cama e me engolir por inteiro. Em seguida eu estava em pé, arrancando-o da parede, rasgando aquele maldito cachorro em 1000 pedaços e amassando tudo dentro da lixeira. Sentei na cama e pensei nas coisas por bastante tempo. E movi algumas coisas para um canto da minha mente e outras para outro canto, onde ficaram por muitos e muitos anos. Fui ao banheiro e me lavei. Então desci e encontrei minha mãe chorando à mesa da cozinha. Mãe, eu disse. O que foi? Estou feliz, Audran. Ela respondeu, levantando o rosto para me ver, os olhos avermelhados. Só isso. Estou feliz. Padre Halton disse que é verdade. Que você tem uma vocação. Ele disse que estou certa. E que você devia ser padre. Você disse isso a ele, Audran? Disse a ele que quer ser padre? Fiquei perto da mesa da cozinha. Minha mãe chorando. E ali estava eu, pouco além de uma criança inocente. E mesmo com todas as lembranças que ressurgem em enxurrada quando penso naquela época, mesmo com todos os mínimos detalhes de todas essas recordações, não consigo de jeito nenhum me lembrar o que respondi. Mas sei que não foi muito depois disso que embarquei em um ônibus com destino a Clonleaf College, enquanto Tom Cardon vinha de Wexford no trator de seu pai. E quanto ao Padre Halton, ele morreu algumas semanas depois. Estava atravessando a esquina da Dawson Street com a St. Stephen's Green, sem olhar para onde ia, e foi atropelado por um ônibus número 11 que seguia para Drumcondra. Uma multidão esteve em seu enterro.